Solo Leveling, Ragnarok. Capítulo 78. Até agora, Surro liberou e usou uma variedade de soldados das sombras. Havia alguns soldados úteis entre eles, mas infelizmente eram mercenários de apenas um dia. Esse tinha sido o caso até agora. Abelhas negras voavam no céu. Se ele estivesse com a aranha do túmulo Aracne, ela teria lançado uma teia imediatamente e amarrado as abelhas em um instante. No entanto, Aracne já havia voltado ao nada, e Surro teve que lidar com todos aqueles pequenos monstros, um por um. Houve algo que Beru disse uma vez a Surro. Apenas um monarca pode comandar um corpo. Embora Surro tenha herdado o poder das sombras graças a seu pai, ele não era o próprio monarca das sombras. Para se tornar monarca, era necessária uma vaga, e ela existiria quando o atual monarca morresse. No entanto, Sung Jin-woo já era um ser imortal. Com isso, Surro não poderia se tornar para sempre o monarca das sombras. Mas então, Beru disse claramente: o jovem mestre não tem autoridade para lidar com batalhões ainda. Ele disse: ainda. Esse exato momento finalmente chegou a Surro. Habilidade: Salvar Sombra. Nível 1. Poder das Sombras, sem custo de mana. Os soldados das sombras são armazenados na sombra do lançador. Soldados armazenados podem ser convocados ou armazenados de volta sempre que o conjurador desejar. Número de sombras armazenadas: 0 por 1. Ah, uau! Os olhos de Surro se arregalaram enquanto ele verificava a janela de habilidade. Acima de sua cabeça, Beru voava girando e girando, derramando lágrimas de alegria. Eek! Você deve estar tão emocionado! Sua Majestade finalmente permitiu que o jovem mestre tivesse um soldado particular. Um soldado particular, Surro murmurou. No final, ainda havia uma limitação de nível. Afinal, o nível é um indicador que o sistema reconhece facilmente, limitando a proteção. Se o poder fosse dado aos de baixo escalão, eles prefeririam ser consumidos pela energia da morte e se tornariam soldados das sombras. Armazenar o soldado da morte à sua sombra era o mesmo que dizer que a morte sempre seguia sob os pés. Agora, ele finalmente tinha autoridade para liderar um soldado raso. Afinal, o que era importante para Surro eram os números. Número de sombras armazenadas: 0 por 1. Apenas 1. Surro zombou. Provavelmente porque seu nível também era baixo. É como dizer que preciso aumentar o número sozinho, 1 por 1. Também será afetado pelo atributo de inteligência, assim como a habilidade de liberação de sombra. Surro de repente se lembrou da época em que era jovem e se sentava lado a lado com seu pai para jogar. Naquela época, seu pai costumava importuná-lo dizendo: como você consegue adormecer com esse nível? De alguma forma, mesmo se jogarmos o mesmo jogo, você sobe de nível muito rápido. Subir de nível era seu trabalho principal. Qual deles você planeja salvar como o primeiro soldado? Surro, que escapou de seus pensamentos com a pergunta de Beru, respondeu com um sorriso malicioso. Por que pergunta? Você já sabe. Claro. Aquele com quem ele estava tendo mais problemas ultimamente. Surro colocou um lado do braço de Lee Min-seong, que trouxera com ele, no chão. A liberação de sombra é possível neste alvo. A liberação das sombras era possível mesmo com apenas uma parte do cadáver. Afinal, o corpo é apenas um meio. Uma aura escura já se movia ao redor do braço de Lee Min-seong. Ah! Um grito sinistro ecoou nas sombras. Lee Min-seong estava gritando para tirá-lo daquele inferno. A aura era assustadoramente feroz. Certo, se você quiser tanto assim, eu te levo para sair. Surro estendeu a mão para ele. Erga-se. Uma sombra negra começou a se contorcer. Tentando liberar a sombra. Tentando liberar. Ah! Nas sombras, o rosto de Lee Min-seong se esticou e abriu a boca. No entanto, Jing! Uma notificação apareceu com o som de metal quebrando. Falha na liberação da sombra. Você tem mais 2 chances restantes. Falhou? Os olhos de Surro se estreitaram. Ele não ficou muito surpreso, porque esperava um fracasso até certo ponto. A liberação de sombra aumenta a probabilidade de falha na liberação proporcionalmente ao nível de habilidade do alvo. Lee Min-seong era um caçador classe A, com muito mais poder de mana do que Surro,
e este último não lutou sozinho para vencer em primeiro lugar. É por isso que ele é mais cobiçado, Su-ho lembrou. Lee Min-seong, o lanceiro mais forte, foi desenvolvido pela abelha rainha Arsha com muito cuidado. Mesmo assim, se ele pudesse colher aquele sujeito arrogante que escapou voluntariamente da abelha rainha para seus próprios propósitos como seu próprio soldado, só o pensamento fez seu coração inchar. Restam 2 chances. Depois de respirar fundo, Su-ho tentou calmamente a segunda liberação. Erga-se. Jing. Falha na liberação da sombra. Você tem mais uma chance. Estou ficando tonto. Ele esperava por isso, mas não pôde deixar de ficar nervoso quando só lhe restava uma chance. Ah! Mesmo naquele momento, Lee Min-seong estava lutando para sair da fumaça negra. Você quer sair também? Ele sentiu sua ansiedade. Os olhos de Su-ho ficaram sérios. Você deve ter ficado com inveja dos meus lanceiros das sombras. Lee Min-seong demonstrou inveja quando viu os lanceiros que ressuscitavam, mesmo que tivessem morrido enquanto lutavam contra ele. Por que a abelha rainha não me deu a habilidade de regenerar? Será que ela estava com medo de que eu me tornasse forte demais? Ele estava seriamente enganado. Em primeiro lugar, esse poder não era algo que uma abelha rainha pudesse dar. Venha até mim. Farei de você o lanceiro mais forte. Os olhos de Su-ho brilharam com força de vontade. Erga-se, naquele momento. Ah! Min-sung rugiu e saiu da fumaça negra. Então, a fumaça negra que se seguiu começou a formar um corpo que ainda não estava completo. Liberação de sombra bem-sucedida. Finalmente. Su-ho explodiu em alívio. No entanto, não parecia ser uma ressurreição completa. Um forte desejo levou ao espírito de luta dos mortos. No entanto, o poder do soldado das sombras foi enfraquecido, porque os atributos do morto são muito altas em comparação com os do conjurador. O nível da sombra começa em 2. Enfraquecido para o nível 2? Su-ho fez uma expressão confusa. Qual era o nível original? Nível 2. Classe Cavaleiro. Tum. Eventualmente, um lanceiro feito de vapor negro pousou sobre um joelho na frente de Su-ho e abaixou a cabeça. Saudações ao meu mestre. Hã? Você pode falar? É? Os olhos de Su-ho e Beru se arregalaram ao mesmo tempo. Os outros lanceiros das sombras não conseguiam falar. Só este tinha essa habilidade. É porque é uma classe cavaleiro? E eu acho que não. Para poder falar normalmente, você precisa ter pelo menos classe general. Ou era mesmo necessário? Beru também parecia perplexo. Talvez seja porque o jovem mestre tem brincado com os soldados das sombras, desde que começou a balbuciar. No final, só podem especular sobre os efeitos do talento e da educação precoce. Jing. Nomes podem ser dados a soldados de classe de cavaleiro ou superior. O nome permanece até que a sombra desapareça. Por favor, especifique o nome do soldado. Su-ho ponderou por um momento. Nome. O nome Lee Min-seong era tão famoso que ele não queria usá-lo como era. Tudo bem. Já que Lee Min-seong queria suceder Queresha. Kei. Você quer usar Kei? Sim. Assim que Su-ho terminou de falar, um novo nome foi gravado em vez do ponto de interrogação acima da cabeça do lanceiro das sombras. Quei Level 2. Classe Cavaleiro. Obrigado pelo ótimo nome. Lee Min-seong, que nasceu de novo com o nome de Quei, sorriu levemente e se levantou. Quando ele estava vivo, longas agulhas venenosas brotavam como lanças em ambas as mãos, em vez de em suas mãos. Mas agora que ele nasceu de novo, apenas uma agulha venenosa estava presa a ela, e a outra mão era normal. É porque eu só cortei um braço? Enquanto dava uma olhada em Quei, Beru voou e zombou de Lee Min-seong. Eu sinto muito por você. Um cara que já foi tão forte agora é apenas um cavaleiro de nível 2. No entanto, Quei apenas bufou com a provocação de Beru. Ah, eu não posso acreditar nisso. Você, de todas as pessoas, se atreve a rir de mim? O ego de Beru foi perfurado e ele estremeceu. Beru, nível 1. Classe de peão. Para referência, a classificação atual do mini Beru estava muito abaixo. E este não é meu verdadeiro eu.
O mesmo vale para mim. O importante é o presente, certo? O quê? Como ousa o sucessor distante responder? Diz o peão. Peru ficou genuinamente furioso, e Qué olhou para ele com indiferença e com os braços cruzados. No meio de uma sangrenta guerra nervosa entre os dois, Surro disse uma palavra. Qué. Sim, mestre. O que foi? Mostre algum respeito pelos idosos. Idoso! Os olhos de Qué se arregalaram de surpresa com essas palavras. Porém o corpo já havia obedecido ao comando e imediatamente abaixou a cabeça. Jovem mestre, por que você está... Beru é como o tio que me criou. Você terá problemas se mexer com ele. Jovem mestre. Que. Beru voou com lágrimas de emoção e agarrou-se à cabeça de Surro. Ao mesmo tempo, ele olhou para Qué com um olhar de soslaio e começou a rir friamente. Olhando agora, você está no nível 2 porque é o número 2. Como se essas palavras tocassem a ira, o rosto de Qué se contorceu como se tivesse batido a cabeça no chão. Veremos, seu maldito. Parecia que a guerra de nervos entre os dois continuaria. Um soldado de aparência bastante útil. De onde você tirou esse cara? Amut, que observava o que Surro estava fazendo de lado, olhava divertidamente para Qué. Surro contou a ele tudo o que havia acontecido naquele dia, e Amut caiu na gargalhada ao ouvir a história. Você ainda tem um longo caminho a percorrer. Quer dizer que teve dificuldades por causa de apenas alguns insetos? Não eram apenas alguns. Até o mestre teria passado por momentos difíceis, aposto. Parece engraçado. Mesmo que centenas ou milhões desses insetos surjam de uma só vez, eles não poderão causar nenhum dano a mim. Não era um exagero. A pele grossa de Amut era uma espécie de armadura completa feita de aço. Com esse sólido poder defensivo, ele teria ignorado todos os ataques, caminhando em direção ao capitão e pisoteando-o. Tenho mais perguntas além dessas. O quê? Surro se lembrou de si mesmo durante a última batalha que aconteceu naquele dia. Seria mais rápido mostrar a você. Veja isso. Swoosh usou a habilidade, manifestação corporal espiritual. Surro ergueu sua espada e lançou a técnica de manifestação corporal espiritual. Uma aura negra fluía por seus braços e pulsos, e extraía energia da espada da lâmina. Vendo isso, os olhos de Amut brilharam. Uau! É muito bom, estendendo a técnica de manifestação corporal espiritual para armas. Isso era originalmente possível? Claro, mas Tarnak não conseguia. Era algo que nem mesmo um monarca do corpo de ferro poderia fazer? Surro ficou surpreso com a resposta inesperada de Amut. Amut sorriu significativamente e olhou atentamente para Surro. Sim, como ele era um goblin desde o nascimento, a única coisa que podia fazer era fortalecer seu corpo. Na verdade, só isso já era bom o suficiente. Mas você é diferente. Surro não era um goblin, mas sim, filho de um monarca das sombras. Se o ponto de partida for diferente, o resultado certamente será diferente. Também estou curioso. Em que tipo de monstro você se transformará se dominar a manifestação corporal espiritual? Swoosh! Naquele momento, o corpo de Amut cresceu e começou a se transformar em um corpo espiritual. Se você concluiu suas coisas, vamos começar o treinamento agora. Espere um minuto. Ainda não estou pronto. O pesado campo gravitacional pressionou Surro. Um treino? Não. Uma missão diária que era mais difícil do que lutar contra Keresha havia começado.